Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do XPCA11 Fiagro aí da XP, tá? Então é um dos fiagros mais conhecidos que nós temos. Eu nem sabia que esse fundo tinha tanta procura assim. Toda vez que eu lanço vídeo aqui o pessoal comenta bastante, curte bastante. É um fundo assim muito procurado pelo mercado, tá? Vem pagando legal, vem tendo um desconto por cota assim absurdo, né? Então sendo negociado aí nas mínimas históricas nesse fundo. E vamos falar sobre isso, tá, galera? Então eu vou te ajudar aqui nesse vídeo a entender se ainda tá valendo a pena comprar esse fundo, se essa cotação aí nesse valor é de fato uma grande oportunidade ou se é uma grande furada, se tem problemas aqui muito grandes nesse fundo. E é isso, tá? Se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá. O patrimônio líquido do fundo está aí na casa dos 431 milhões de reais e temos aí um valor patrimonial de 9,48 centavos por cota. Para vocês terem uma noção, o fundo hoje está sendo negociado, deixa eu olhar aqui no meu celular, a 4,28, tá? Então é um desconto assim absurdo, né? Mais de R$ 1 por cota aí de desconto para um fundo base 10, galera. Esse é um PVP de tipo 0,9, 0,8 e pouco, tá? Então é um PVP bem baixo aqui para um fundo desse tamanho, tá? Temos aí uma taxa de administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 10% sobre o QCD 100% do CDI no período, tá? Taxa de performance quase todos os fiagros têm, não tem como fugir, mas essa aqui pelo menos não é aquela típica taxa de 20%, tá? Aqui na DRE do fundo a gente consegue ver aqui no mês de abril que o fundo gerou aí só de receita de CRA, né, que é o tipo de investimento que ele tem, as dívidas do agronegócio, 4 milhões e 600 mil. E tivemos aqui também uma receita de caixa de 64 mil reais. Despesas, 445 mil reais. E a despesa frente à receita total do fundo ficou aí na casa dos 9,4% mais ou menos, tá? Bem legal, galera. Esse é um tipo de despesa aí bem baixa, né? Bem dentro daquela média aí dos fundos de dívida, né? 10, 15% mais ou menos. Eu gostei bastante aqui dessa despesa. E o resultado líquido aqui do fundo ficou na casa dos 4 milhões, 200 e pouco, tá? Lembrando, o fundo distribuiu 4 milhões e 500, então ele usou aí uns 300 mil reais de reserva. Infelizmente ele não deixou claro aqui pra gente quanto que ainda tem de reserva, mas você consegue fazer o cálculo aí seguindo os últimos relatórios, tá? Tipo, só somar lá quanto que o fundo teve de resultado líquido de janeiro até agora e diminuir aí pelo tanto que ele distribuiu, tá? Então é um cálculo meio chato de fazer, infelizmente a gestão não colocou aqui pra gente, tá? Pra quem sempre pergunta, a gestora deixou aqui um comentário sobre o Rio Grande do Sul, eles deixaram aqui que não possui nenhuma exposição direta ao estado, ou seja, alguma operação que seja total ou majoritariamente no estado, então o fundo tá meio que seguro, tá, pessoal? Não temos aí nenhuma exposição direta no Rio Grande do Sul, então as enchentes não vão afetar aqui esse fundo. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver como é que tá o dividend yield do fundo, quanto que ele vem pagando, tá? Então nessa parte azul aqui, onde está esses números, você consegue ver aí quanto que o fundo pagou, né? Chegou a pagar 14 centavos em agosto de 2023, foi o maior dividendo aí dos últimos 12 meses, e pagou agora nesse mês 10 centavos, já está aí 3 mesezinhos pagando 10 centavos. Galera, esse rendimento de 10 centavos não significa que o fundo teve algum problema ou que algum devedor deixou de pagar, nada disso, tá? É porque como o fundo é indexado ao CDI, galera, a Selic, né? Então, como a Selic está caindo, é normal que o rendimento do fundo também caia. Ele investe em títulos, em CRAs, né? Em rendas fixas indexadas ao CDI. Então, como o CDI está caindo, é normal que o rendimento do fundo caia também. Não significa nenhum problema aqui, tá? Então, se continuar caindo a Selic, esse fundo provavelmente vai começar a pagar uns 9 centavinhos e tal, mas você vai estar sempre ganhando acima do CDI, tá? Aqui nessa parte cinza, tá vendo, ó? Todos esses meses aqui a gente consegue ver quanto que o fundo gerou aí no CDI, tá? Então 140% do CDI nesse mês, 150% do CDI mês passado, então é um fundo que gera bastante coisa frente ao CDI, tá? Para você que gosta de usar bastante o CDI aí, esse é o fundo para você, tá? Aí aqui investimento por classe de ativos, temos aí 88,4% do patrimônio do fundo alocado em CRAs, né, que é o objetivo aqui do fundo. Temos um pouco de FDICs e FIAGROS, 8% e 3,5% em caixa, tá? Entenda a FDIC como um tipo de investimento do agro parecido com o CRA, sabe? É um pouco mais complexo de explicar, galera, mas tá dentro assim do que a gente espera pro fundo, tá? 8% só, legal, gostei. Só que era pro CRA tá um pouco maiorzinho, né? Tipo, na casa dos 90%, mais ou menos. Mas esse FDIC acaba superando um pouco, tá? Suprindo um pouco aqui a necessidade. Temos aí 3,5% de caixa, o que não é muito, mas também não é pouco, né? Então vamos ver se ele vai usar isso aí para alocar em alguma coisa.
E investimentos ativo-alvo aqui, continuamos com a mesma coisa que a gente viu aí no último vídeo do mês passado. Para você que ainda não viu esse vídeo do mês passado, vou deixar aqui no primeiro link aqui dos comentários para você dar uma olhada também. Continuamos aí como usina sendo a maior posição, né, 18,9%. É um setor que parece ser um setor bem legal, tá, pessoal? A gente não viu ainda nenhum problema, apesar de ser um setor muito exposto a commodity. Aí temos aqui 17,5% da carteira em produtor de grãos, que é um setor complicado, tá, galera? Porque é um setor aí que, tipo, tem soja e tal, são produtores que tipo, plantam grãos, né? E pode ser que aconteça aí algum problema com essa produção, tal, que nem a gente achou que ia acontecer esse ano, tá? Então, esse é meio que o risco aqui desse fundo. E temos aqui produtor de cana, 10,8%, é o terceiro maior setor aqui. Depois vem etanol de milho, cooperativa, revenda de insumos, frutas, etc. A análise de cada um desses setores, galera, tem que ser feita por você, tá? Porque é muito opinião, sabe? Eu diria. Então, tipo, tem gente que não gosta de investir em fundos que é exposto a cana de açúcar, tem gente que não gosta de investir em fundo que é exposto a cooperativa, etc. Então você tem que começar a dar uma procurada aí, você mesmo, tá? Porque eu falar aqui vai ser só minha opinião, tá? Não vai ajudar muito aí na sua análise do fundo. O fundo está exposto a 18 estados brasileiros, então é um fundo bem diversificado. Aqui nesse mapa você consegue ver, ó. O maior estado aqui, a maior exposição dele por estado é o Mato Grosso, aqui no meio. E depois vem aí vários outros estados, temos aqui São Paulo, etc, etc, tá? Então, bem legal também essa exposição aqui. É um fundo bem diversificado, tá, galera? Aí temos aqui indexadores por ativo, né? 91,4% da carteira tá em CDI. Então, como eu disse lá para vocês, Selic caindo, é normal que o fundo comece a pagar um pouco menos, porque tá atrelado ao CDI, né? E temos aqui 8,6% da carteira em IPCA, tá? Então é bem interessante aqui essa exposição do fundo CDI e IPCA ao mesmo tempo, mas bem mais focado no CDI, tá? Aqui nesse mês não tivemos nenhuma movimentação na carteira, mas a gestão deixou aqui que eles compraram aí um CRA da Carvalho Dias, 5,88 milhões de reais, a CDI mais 5. Muito interessante, né, pessoal? Hoje o CDI a Selic tá 10,25, se eu não me engano, mais 5%. Mais 5, ele vai pagar mais ou menos 15% ao ano, assim, de juros, tá? Então é um retorno interessantíssimo, né, galera? Para quem não conhece, a Carvalho Dias é uma das maiores pecuaristas aí do Brasil, mais de 150 mil cabeças de gado e tal, então é bem interessante. Lembrando, isso aqui só vem no mês que vem, tá? Eles não colocaram ainda nesse relatório como já uma posição do fundo, porque esse relatório aqui é relacionado ao mês de abril, tá? Então, no mês de maio a gente já consegue ver isso aqui na carteira do fundo, tá? Aí aqui como é que a gente consegue ver aqui a carteira do fundo? Temos algumas concentrações aqui um pouco maiores do que a gente gostaria que tivesse, tá? Então, temos aqui essa CRNs, que eu não sei dizer aqui o nome, 7% do PL do fundo. Aí temos essa ACP, 7% também. Isso aqui é um FDIC, né, 5,2%. Esse é FS Bio, 5,2% também. Então, temos algumas posições aqui acima de 4,5% da carteira do PL do fundo, que a gente considera concentração, né? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições com porcentagens maiores do que a gente gostaria, tá? Mas nada muito concentrado ainda, tá? Não tem nada 10, 15% da carteira, né? Que nem a gente encontra em outros fiagros. Então, esse acaba sendo um dos fiagros mais diversificados aqui que a gente tem mesmo assim, tá? E aqui, cara, tirando os nomes, você não vai encontrar muitos nomes. É uma carteira bem enxuta, né? Não tem tanto CRA assim, não. Uma carteira bem enxuta. Mas é uma carteira que vem mostrando ter um bom trabalho aí, tá? De vez em quando a gestão vende alguma coisa, compra outra coisa e tal. E você consegue ver aqui as taxas, tá? Então, olha que interessante. CDI mais 3, CDI mais 5, né? IPCA mais 9, CDI mais 7, né? Então, isso, gente, quanto mais puxado são essas taxas aqui, maior o risco dessa operação, mesmo que seja uma empresa muito boa. Imagina, uma empresa que tem que pagar CDI, que é 10,25 mais 7, ela tem que pagar 17,25 por ano de taxa, tá? Então, tipo, de juros, tá, galera? Então, se a dívida fosse, por exemplo, 100 mil reais, ele ia ter que pagar 17,25% aí de taxa, de juros. Então, seria 17 mil reais a mais aí só de juros, tá? Que ele teria que pagar por ano. Fora a amortização, etc. Então, é bastante coisa, é bem puxado, tá? Então, independente se a empresa é conhecida ou não, um tipo de crise CDI mais 7, cara, é puxado mesmo, não tem como fugir disso, tá? Aqui os FDICs dele, a gente tem que falar sobre o FDIC aí um dia, galera.
é um tipo de investimento interessante também. Infelizmente, só fundos fiagros conseguem investir nisso, porque você tem que investir no mínimo R$ 25.000 nesse tipo de investimento, né? Então, pessoa física geralmente não entra muito. Mas é interessante aqui que esse fundo também se expõe a isso, né? A XP está sempre tentando se expor a investimentos diferentes, né? Lá no MXRF a gente vê lá as permutas financeiras, aqui a gente vê os FDICs, né? Então é bem legal ver a gestora se expondo a isso, tá? E aqui no final a gente vê aí alguns detalhes aqui das posições. Galera, é isso que a gente tinha para falar. XPCA, um fundo bem interessante. Na minha opinião, sendo cotado aí com valores absurdamente descontados no mercado. Lembrando, não é recomendação de compra, nem de venda, nem de nada. Mas eu acho que esse fundo está sofrendo mais por estar no setor de Fiagro do que pelos problemas, né? A gente não consegue ver nenhum problema grande aqui na carteira, né? Não tem nada acontecendo assim. A gestão não está deixando a desejar, pelo menos não nesse fundo, não no PCI, não no MXRF, pelo menos não por enquanto. E a gente está vendo esses grandes descontos aí, talvez porque seja Fiagro e o mercado esteja aí com um grande medo dos fiagros, tá? É isso, deixa um like aí, se inscreve no vídeo, qualquer coisa é só comentar aqui, vejo vocês lá na área de membros também. Tchau, tchau, até a próxima.